Olá, boa tarde. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, negou que o déficit das contas do governo possa ser reajustado para 170 bilhões de reais e disse que o acertado em reunião com a área econômica é que a meta seja revisada para 159 bilhões e 600 milhões de reais. O presidente do Senado descartou aumento de impostos. Eu não concordo com o aumento da carga tributária, não tem outra alternativa a não ser a mudança da meta, que é muito menos traumática para a população brasileira do que a crescimento de carga tributária. Não sou da área econômica, quem tem que anunciar isso é o presidente da República, é o ministro da Fazenda, mas o que ficou acertado naquela reunião não foi um déficit de 170 bilhões, não foi esse o déficit. O déficit que ficou acertado naquele momento é que o governo tinha necessidade de sair de 129 para 159,6 bilhões de reais do chamado déficit, ou seja, havia necessidade de um acréscimo de mais 29,6 bilhões de reais, além dos cortes que seriam feitos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a indicação de advogado para presidir a Comissão de Valores Mobiliários. Os senadores aprovaram também proposta que visa proteger atletas no exterior. Boa tarde, presidente. O projeto do senador Romário determina a contratação obrigatória de seguro de vida e de acidentes pessoais para atletas que representem o Brasil em competições no exterior. O texto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos estabelece que o encargo é de responsabilidade das federações e confederações. O seguro é obrigatório, inclusive, para atletas amadores. O caso da ginasta Laís Souza foi o exemplo para a apresentação do projeto. A importância do projeto é ilustrada pela tragédia vivida pela atleta Laís Souza, que sofreu um grave acidente em 27 de janeiro de 2014, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, durante o treino preparativo para os Jogos Olímpicos de Inverno na Rússia. O acidente deixou a ex-atleta tetraplégica devido à ausência de proteção adequada e foi necessária a aprovação da Lei 13.087 de 2015 para que Laís passasse a receber uma pensão vitalícia equivalente ao regime geral da Previdência Social. Os senadores aprovaram também a indicação do advogado Marcelo Barbosa para presidente da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, entidade que fiscaliza o mercado de capitais. Mestre em Direito pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, Marcelo atua há 22 anos no setor. Ele respondeu a perguntas de parlamentares, entre eles o relator. O senador Armando Monteiro perguntou sobre a necessidade de sigilo nas negociações para acordos de leniência, firmados entre a CVM e empresas que cometerem irregularidades no mercado de capitais. O acordo de leniência está sendo regulado pela medida provisória 784, em análise pelo Congresso. Na negociação de um acordo, o sigilo ele certamente permite uma negociação onde as partes vão estar mais à vontade, o Estado de um lado, e o ente privado do outro, para negociar colaborações e contrapartidas. E essas contrapartidas têm que ser relevantes. Agora, eu entendo a dificuldade existente e suscitada pelo Ministério Público de também ter acesso a essas informações. Existem também assuntos que são de competência do Ministério Público para a apuração e a efetiva responsabilização. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda projeto que proíbe o Executivo de mudar a meta fiscal no segundo semestre. Assim, qualquer alteração sujeita o presidente da República a crime de responsabilidade. A matéria vai a plenário em regime de urgência. A Comissão de Constituição e Justiça fez audiência pública para debater o projeto que abre a possibilidade de perda do cargo do servidor público estável por insuficiência de desempenho. Confira na reportagem de Dinalva Ferreira. A proposta prevê que servidores públicos federais, estaduais e municipais serão avaliados periodicamente. Se o desempenho for considerado insatisfatório, poderão perder o cargo. Poderão ser demitidos, por exemplo, os servidores que receberem notas inferiores a 30% da pontuação máxima por 4 avaliações consecutivas.
Representantes de trabalhadores criticaram a proposta. Para a Federação dos Trabalhadores do Judiciário e Ministério Público, qualquer tentativa de acabar com a estabilidade é uma ameaça ao servidor. Nós podemos estar abrindo espaço para o poder incontido do Estado e, pior, incontido de governantes, porque o Estado vai ficar refém de vontades personalíssimas e estaremos abrindo espaço, então, para todo tipo de corrupção e perseguição no serviço público. Os representantes dos trabalhadores alegaram também que o projeto é desnecessário, porque a maioria dos órgãos públicos já avalia os servidores e que, da maneira como está, a proposta vai permitir a perseguição política. O servidor público ali, ele está defendendo o Estado. Quando ele emite um parecer, ele está defendendo o Estado, ele está permitindo que aquilo seja melhor para o Estado. E, por vezes, o gestor não aceita. Por vezes, o gestor foi rival do servidor por anos e anos. Então, ele vai ter 4 anos para perseguir. A nossa preocupação é maior no interior do país, onde prefeitos, secretários de estados têm um poder quase que divino. Tem município aí que o prefeito faz o que ele acha que tem que fazer e ponto. O coronelismo ser implantado de tal forma que, além do cumprimento de tudo que a gente faz, que não tem tempo, às vezes, de ir no banheiro poder trabalhar, vivenciar com um chefe que é colocado, indicado de maneira externa, para que esse chefe possa perseguir o servidor, às vezes por questões políticas ou religiosas, e ele só serve única e exclusivamente para isso, para que possa pegar aquele servidor que trabalha, que condiz com a sua realidade, que já é avaliado, e ele poder ser demitido porque um determinado chefe colocado lá, implantado pela administração pública, como a Adriana informou, é dividido os órgãos públicos de forma partidária, ser demitido sumariamente por perseguição política. Ele só serve para isso. Estes devem se preocupar, aqueles que passam por uma avaliação e não chegam a mais de 3, nota 3, até 10, não chega a 3. E este, mesmo assim, numa primeira avaliação, terá o ano subsequente inteiro para se recuperar, será acompanhado por uma equipe, e aí vai, depois do 3º ano, vai para uma outra avaliação. Se ele ainda assim não sair da nota 3, ele aí corre o risco de perder o cargo, mas com direito ainda à ampla defesa e a um recurso para o órgão superior. Os líderes partidários devem escolher daqui a pouco, às 14h30 da tarde, as propostas prioritárias para a segurança pública. Na reunião, eles também definem as votações no plenário. Os detalhes com a repórter Karine Beluso. Um dos acordos a serem confirmados pelos senadores é no setor de defesa, para facilitar a troca de tecnologia militar entre Brasil e Suécia. Ele é importante para viabilizar a transferência de conhecimento na compra dos caças suecos Gripen pelo Brasil. 2 propostas de emenda à Constituição estão em fase de debates. A que está pronta para ser votada em primeiro turno é a PEC do Simples Municipal. Ela dá um tratamento diferenciado a 60% das cidades brasileiras, aquelas com até 15 mil habitantes. Ela descomplica a prestação de contas e melhora o acesso a mais recursos. Também há a expectativa de que o Senado defina as matérias que farão parte de uma grande discussão da segurança pública junto com a Câmara, anunciada como prioridade pelo presidente Eunício Oliveira. Nós vamos tratar da questão da segurança pública do Brasil, com um olhar voltado para o cidadão e não um olhar voltado para as corporações. No Senado tem cerca de 140 projetos e PECs que alteram essa questão da segurança pública no Brasil. A Câmara, eu não sei quantos, vamos fazer 3 senadores e acho que 5 deputados para criarmos uma comissão para, no prazo de 20 dias, fazermos um equilíbrio entre Câmara e Senado, entre Senado e Câmara. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre as principais necessidades do setor e sobre como o Legislativo pode contribuir. Nós colocamos como prioridade a aprovação de uma legislação que agrave a pena para quem estiver portando fuzis ou que tenha fuzis. Eu entendo que a grande contribuição daqui se dá em 2 campos. Um, no orçamento, nós precisamos de mais recursos para a segurança. Em segundo lugar, há uma grande tarefa a ser feita pelo presidente do Congresso, que
que é a harmonização da legislação na fronteira. Por exemplo, hoje, no Peru, as Forças Armadas não podem fazer policiamento de fronteira. E um dos pedidos que eles nos fizeram foi de que nós levássemos a legislação para que eles atuem assim. Já às 15h, a CPI do BNDES vai definir o plano de trabalho. A comissão foi criada para investigar irregularidades nos empréstimos do banco para empresas após escândalo envolvendo a JBS. O presidente da CPI, senador Davi Alcolumbre, e o relator, senador Roberto Rocha, se reuniram com técnicos para definirem um plano de trabalho que será apresentado na terça-feira aos demais integrantes da comissão e votado na quarta. Presidente e relator ressaltaram o caráter investigativo para apurar irregularidades na concessão de empréstimos e também propositivo para sugerir uma legislação que impeça o mau uso do dinheiro público. Ficou estabelecido algumas orientações já nessa primeira reunião, no sentido de buscar alguns técnicos de alguns órgãos de controle que já têm conhecimento, já tem material relacionado à questão desses financiamentos do BNDES para outros países, no plano de internacionalização, globalização de empresas nacionais. TCU, CGU, alguns órgãos de controle, com a consultoria do Senado e importante o papel da consultoria de orçamento do Senado Federal, do Congresso Nacional, participando também, vendo do outro lado do balcão que montante de recursos desse banco estatal, um banco de desenvolvimento nacional, foram disponibilizados na questão orçamentária. A lista de requerimentos de documentos e também de convocações ainda será definida. Certo mesmo é que os irmãos Joesley e Wesley Batista deverão ser ouvidos pela CPI, mas o relator ressaltou que eles não serão o foco principal das investigações. A nossa CPI é uma CPI que visa apurar irregularidades nos empréstimos concedidos a empresas nacionais para fazer investimentos lá fora do Brasil. São bilhões de dólares que foram usados dos brasileiros. Ela não é apenas para uma empresa. Eu acho que até não é adequado isso, né? Nós não podemos fazer algo que seja pessoal. E nosso requerimento de criação é impessoal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.